Enquanto as crianças saem, saúde a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deus continue nos abençoando, também agora por meio da meditação da sua palavra. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos continuar o nosso estudo. Temos estudado Efésios durante esse período, tivemos um intervalo, estamos voltando agora. Efésios capítulo 4. Os versos 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Segura a Bíblia aberta aí, vamos orar antes. Pai querido, obrigado por este culto, Pai, pelo privilégio de aqui estarmos. Obrigado por esse período de louvor tão gostoso, tão abençoado, Pai. Que o Senhor seja louvado hoje e sempre, ó Pai, e que a Tua palavra brilhe em nossos corações nesta hora, que por graça e bondade da Tua parte o Senhor fale conosco, ó Pai. Que a Tua palavra seja pão vivo dos céus, para alimentar nossa alma e nosso espírito na noite de hoje. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, eu vou ler até o verso 22, depois vamos ler juntos com a igreja o versículo 23 e 24. A partir do verso 17 nos diz a palavra de Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aprendestes a Cristo, literalmente, aqui no grego fostes discipulados por Cristo. Verso 21. Se é que de fato o tendes ouvido. Esse se também não é uma condicional que implica em dúvida, mas aqui no original é visto que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Instruídos aqui é catequizados, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, quer dizer, que vocês tirem a roupa do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Leiamos juntos o 23 e o 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é um texto riquíssimo, aonde aqui, particularmente, Paulo fala sobre uma nova vida e sobre uma nova forma de viver. Na carta de Paulo aos Efésios, nós temos notado, e vemos isso de forma clara na estrutura da carta, que os capítulos 1 até o capítulo 3, Paulo nos apresenta a doutrina, aquilo que Deus fez por nós. E do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo nos fala sobre aquilo que nós devemos fazer em resposta àquilo que Deus fez por nós. Ou seja, a partir do capítulo 4, Paulo vai tratar a ética, a conduta, a nossa forma de viver no mundo onde nós estamos. E aqui Paulo fala que há duas formas de viver. A forma que os gentios vivem, e esses gentios, eles não estão em Cristo, e eles estão vestidos com a roupa do velho homem, e a forma como os filhos de Deus, nascidos em Cristo, vivem, vestidos com a roupa do novo homem. E Paulo começa esse texto dizendo algo interessante. Ele diz que, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. É interessante porque nós temos aqui um hebraísmo. Andar, para o judeu, quer dizer viver.
E Paulo está dizendo, não vivam como os gentios. Não vivam como se vocês estivessem vestindo a roupa dos gentios. E o não é interessante. A Bíblia tem vários nãos. E hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna onde tudo é permitido. Uma sociedade extremamente permissiva. E é até difícil dizer não para os filhos, dizer não na nossa sociedade é algo que chega até a ser politicamente incorreto. Mas a Bíblia está cheia de nãos. Não faça isso, não adultere, não roube, não terás outros deuses diante de mim. Há várias proibições na Bíblia. E o mais interessante é que essa proibição é dirigida à igreja. Infere-se, portanto, que Paulo, ao escrever à igreja, ele vê uma possibilidade do crente, de vez em quando, está vestindo uma camisa errada, ou uma camisa que não é a camisa do novo homem. Às vezes é a camisa do Flamengo, a do velho homem. Mas Paulo aqui está dizendo, olha, não façam isso. Lembrem quem vocês são nova criatura. Vocês estão agora vestidos com a roupa do novo homem. Vivam de acordo com isso. E Paulo então estabelece uma diferença interessante entre a forma dos gentios viverem e a forma dos filhos de Deus viverem. Veja aí a forma dos gentios viverem, verso 18. Obscurecidos de entendimento, não entendem as coisas de Deus, eles estão como que com sua mente cauterizada, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ainda que acreditem em Deus, vivem como se Deus não existisse, pela dureza do seu coração. E o verso 19 diz, os quais, tendo se tornado insensíveis. Irmãos, o homem que não conhece a Deus é um homem insensível. E a pior de todas as coisas é o que vem agora em seguir. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Nós não podemos exigir de um homem, de um ser humano, uma atitude diferente daquela atitude que faz parte da sua natureza. É isso que Paulo está querendo dizer. Se os gentios agem assim, porque eles estão vestidos com a roupa do velho homem, essa é a natureza deles. E eles estão agindo de conformidade com a natureza deles. Mas vocês que agora foram vestidos com a roupa do novo homem, é exigido de vocês uma nova forma de viver. Essa é a forma de viver dos gentios, daqueles que ainda não estão com a roupa do novo homem. Por que eles vivem assim? Paulo deixa claro no verso 18, por causa da ignorância. Irmãos, é interessante, a ignorância conduz à tolerância. E o homem sem Deus, muitas vezes ele peca e não sabe nem por que está pecando. O incrédulo, ele é ignorante e ele se entrega a todo tipo de pecado. Paulo fala isso ao escrever Atos, capítulo 17, verso 30. E Paulo nos diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A nossa natureza determina os nossos desejos e as nossas ações. Nós não temos condições de viver ou de agir de forma contrária à nossa natureza. Cães e gatos se comportam de forma diferente porque eles possuem naturezas diferentes. O nosso conhecimento de Deus nos responsabiliza, Paulo vai nos dizer, nos constrange a uma vida de santidade, nos constrange a viver de acordo com essa nova natureza, esse novo homem que Deus criou em nós. E na segunda parte, então, da nossa meditação, Paulo vai falar da nossa nova vida em Cristo. Um texto muito bonito. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, Paulo vai falar daqueles que estão vestidos com a roupa do novo homem. E Paulo fala no verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo durante o discipulado.
visto que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A pergunta que se faz é o que é capaz de nos dar uma nova vida? O que é capaz de redefinir a nossa existência? O que é capaz de dar uma nova repaginação ou uma nova paginação à nossa forma de viver? O que Paulo está querendo dizer quando ele diz que nós estamos vestidos pelo novo homem? Veja aí o verso 24. Verso 24 ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós precisamos lembrar que Paulo era um judeu, e Paulo foi um rabino, e foi criado justamente dentro do ambiente farisaico, onde a lei era extremamente observada e ele era um cumpridor irrestrito da lei. E o que nós temos aqui de pano de fundo em relação ao velho homem e o novo homem era uma prática judaica. Uma pessoa, quando se convertia no judaísmo, ela precisava fazer pelo menos 3 coisas. Ela precisava dar o dízimo na igreja, ela precisava ser circuncidada, obviamente se fosse homem, e ela precisava também ser batizada. E essa concepção que nós encontramos no Novo Testamento, principalmente em Paulo, do novo homem, do velho homem, tirarmos a roupa do velho homem, vestirmos a roupa do novo homem, isso Paulo tira justamente do judaísmo. Dr. Bernard Hay, um pesquisador da Escola Bíblica de Jerusalém, escreveu um livro muito interessante sobre a nova criação no pensamento do apóstolo Paulo. É praticamente uma tese que ele escreve falando justamente sobre isso. Paulo, por exemplo, quando escreve lá em Romanos 13, 14, ele diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, nos vestirmos do novo homem é nos vestirmos do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo está usando aqui uma metáfora do batismo. Como é que acontecia o batismo? Já falei aqui uma vez à igreja sobre isso. A pessoa que ia entrar para o judaísmo, ela descia num tanque batismal chamado Mikev. Tinha uma escadinha de um lado e uma escadinha do outro lado. Ela descia, se autobatizava, se mergulhava completamente, porque toda a vida dela precisava ser batizada. E ela então saía do outro lado. Quando ela saía do outro lado, ela tirava toda a sua roupa velha, rasgava toda a sua roupa, e o rabino, o sacerdote que estava do outro lado, recebia essa pessoa, colocava nela uma roupa nova, virava para ela e dizia: agora você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa era uma sentença do rabinismo, do judaísmo. E o rabino dizia para ele: agora você não tem absolutamente nada a ver com a sua vida passada. Você é um novo homem, você é uma nova criação de Deus. E o termo aqui para nova criação descreve justamente a conversão de uma pessoa ao judaísmo. Eles tinham nesse ato o perdão dos seus pecados, viravam uma nova criação de Deus. E esse batismo não era simplesmente de purificação, mas de iniciação. E o batismo, ele tinha a ideia de que aquela existência gentílica que ele tinha antes de ser batizado, agora não existia mais. Havia uma ruptura completa com a sua vida passada. Alguns rabinos chegavam a dizer para esses novos convertidos, eles diziam assim: se você quiser, você pode até casar-se com a sua mãe, porque todo o seu parentesco agora é outro, a sua família é outra, a sua vida passada acabou, você agora tem uma nova existência. E os rabinos ainda diziam: todos os casamentos feitos antes da conversão, eles eram tidos como nulos, porque aquela pessoa agora é completamente diferente.
de tudo aquilo que até então havia acontecido na vida dela. Um convertido podia, inclusive, tomar uma das suas esposas, uma parente sua, justamente como esposa, porque os laços de parentesco de antes eram completamente abolidos. Aí a gente começa a entender o que Paulo quer dizer, que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. Nova criação, completamente nova. Só que Paulo agora vai falar isso como um convertido. E Paulo vai dizer que não é um rito do batismo, não é um rito cerimonial, não é a chancela de um rabino ou de um sacerdote que vai nos levar a um novo nascimento, a uma nova vida, a uma nova existência, a uma nova forma de viver nesse mundo. E Paulo então vai dizer, só Jesus pode nos dar uma nova vida. Só Jesus pode nos dar uma nova forma de existir e de ser no mundo aonde nós estamos. E eu diria ainda mais, irmãos, uma nova forma de viver e morrer. Como dizia Sêneca, quem não tem a arte na vida não tem a arte na morte. Aprender a viver é também aprender a morrer. E quando Cristo nos transforma em uma nova criação, Ele também nos prepara não só para uma nova vida, mas também nos prepara para o nosso encontro com Ele, sem dúvida alguma. A morte de um servo de Deus é completamente diferente da morte daquele que não conhece Deus. Max Lucado, um autor muito lido por nós, ele escreveu um livro lindo, chamado Aplauso do Céu. É um livro onde ele faz algumas reflexões sobre as bem-aventuranças, alguns insights, mas assim, de uma perspicácia impressionante. E o Max Lucado, em um dos capítulos, ele nos conta uma história de um ancião da igreja que estava no hospital e o pastor um dia foi visitá-lo. O pastor, chegando lá no seu quarto, viu aquele ancião no leito e ele observou que ele tinha uma cadeira vazia ao lado da sua cama. E o pastor perguntou para ele, irmão, veio alguém aqui te visitar? Tem vindo alguém aqui te visitar? Porque eu sempre vejo essa cadeira vazia do lado da sua cama. Ele falou assim, não, pastor, essa cadeira vazia é porque eu sempre convido Jesus para sentar-se aí e eu converso com ele. Aí o pastor ficou admirado, é mesmo? É, pastor, há muito tempo um irmão da igreja me ensinou que orar era conversar com Jesus como se eu estivesse conversando com um amigo. E a partir de então, eu tenho sempre conversado com Jesus. E desde que eu estou aqui no hospital, eu coloquei essa cadeira para que Jesus sentasse aqui e durante o dia eu gasto um bom tempo conversando com Jesus. O pastor ficou extremamente admirado. Passou alguns dias, a filha desse ancião foi à igreja. E chegando à igreja, ela procurou o pastor e falou, pastor, papai morreu. É mesmo? Seu pai morreu? Sim, pastor. Mas teve um episódio muito interessante que me deixou extremamente encabulada. O que foi? Cheguei no quarto, papai estava feliz, extremamente alegre e muito feliz. E ele estava tão feliz que eu falei, vou deixar o papai aqui por uns instantes e vou dar uma volta. E ela então deixou o pai dela no quarto, foi dar uma volta. Passou 1, 2 horas, ela voltou ao quarto. Quando ela chegou no quarto, o pai dela estava morto. E o pastor falou, puxa vida, que coisa. Mas a filha disse assim, mas pastor, o que me intrigou é que papai estava deitado com a sua cabeça repousada, não no travesseiro da cama, mas em cima da cadeira vazia. Jesus, ele reorienta a nossa forma de existir e de ser no mundo. Jesus reorienta a nossa forma de ser e de existir no mundo, não só para a vida, mas também para a morte. Jesus nos dá uma perspectiva diferente de vida.
E quando nós convidamos Jesus para viver ao nosso lado, nós vivemos e morremos de forma diferente. Me lembro até hoje a forma linda como minha mãe morreu. Não tive a oportunidade de estar ao lado do meu pai quando ele morreu. Ele estava em Belo Horizonte, eu estava em Brasília. Mas a morte de um filho de Deus é uma das coisas mais lindas, porque é um encontro do filho com o pai. É um encontro do filho com o Senhor Jesus. É um momento de celebração, de gozo, de alegria. É um momento quando nós, como diz Max Lucado no seu livro Aplauso do Céu, Max Lucado diz assim: imagine, você está entrando no céu e Deus está te aplaudindo. Já pensou nós sermos aplaudidos por Deus e ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do Senhor, que já estava preparado para você. Isso é uma grande bênção. Agora, quando Paulo fala aqui no verso 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quem está em Cristo está vestido de Cristo com roupas do novo homem. Gente, ter Jesus ao nosso lado reorienta a nossa vida, repagina a nossa existência, nos dá perspectivas diferentes de ser e estar no mundo. Eu me lembro quando nós éramos pequenos, a gente queria assistir um filme na televisão, às vezes mais tarde, à noite. A gente chegava para a mamãe e falava assim: mamãe, a gente pode assistir o filme hoje na televisão? Mamãe só dizia assim: meu filho, convida Jesus para assistir junto com você. Se ele for, pode assistir. Se Jesus está no nosso lado, a gente passa a agir de forma diferente. Mamãe, a gente vai no cinema. Ah, vai? Que filme vocês vão assistir? Filme tal. A gente pode? Convida Jesus para ir com vocês. Se ele for, vocês podem ir. Quando Jesus está no nosso lado, a gente vive de forma diferente. Para os rabinos, esse novo nascimento, este colocar novas vestes, este era um recomeço. Era um recomeço de vida, um recomeço de existência. E Jesus nos chama para um recomeço, para uma nova forma de viver. Jesus quer que cada um de nós vistamos essa roupa do novo homem. E só Jesus pode fazer com que nós rompamos com o passado. Se queremos romper com a nossa vida pregressa, se queremos romper com o nosso passado, quando ainda não éramos filhos de Deus, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Só Jesus pode nos dar novas vestes. Só Jesus pode nos dar um novo recomeço. E a minha oração nessa noite, amada e querida igreja, é que Deus nos dê a graça de estarmos sempre vestidos com a roupa do homem criado segundo Deus. E que a gente possa sempre lembrar que Jesus é o centro da nossa vida. E quando a gente convida Jesus para estar ao nosso lado, nós temos a nossa vida redirecionada. Nós temos a nossa vida mudada. E que esse Jesus maravilhoso, esse Jesus lindo, ele possa, de fato e de verdade, estar sempre mudando-nos a sua imagem e a sua semelhança. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.